Boa tarde, Tano. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Certinho. Tainá, quem controla o tempo sou eu ou é você? Sou eu. Eu fico aqui colocando, né, 8 minutos, coloco o vídeo, eu espero, e aí depois do vídeo são mais 8 minutos para discussão, aí faltando 3 minutos eu aviso, faltando 1 minuto eu aviso novamente. Aí, eita, acho que tá com o microfone fechado. Assim, esses 8 minutos depois do vídeo é para a pessoa complementar ou para mim? A pessoa, assim, você pode direcionar alguma situação, né? Tem algumas sessões em que estão fazendo assim, a pessoa, né, termina o vídeo do apresentador e a gente já faz um debate, ou então passa logo todos os vídeos e abre para um debate mais geral depois, que aí como você é o moderador, você que escolhe se você vai querer fazer vídeo por vídeo ou se deixa Uhum. depois, Ok, tá bom. tá? Aí, se quiser combinar alguma coisa já, Tá antes do. certo. Vídeo por vídeo é melhor, né? Aí dá Pronto, 8 minutos, depois abre para o coletivo. pronto, tranquilo.
Bom, então chegou a Maria do Amaral. Isso. Olá, boa tarde, Maria. Boa tarde. Tá dando para ouvir? Sim, está. Ainda faltam Juliana Vieira, do outro trabalho. Juliana, eu que represento, né? Ah, ótimo, perfeito. Então já estamos. Milena Neres, Maurílio, André Felipe, que são os do último trabalho. Já são 15 horas. Não sei se é o caso da gente começar no tempo ou esperar uns 5 minutinhos para ver se os outros autores chegam. Ah, eu acho que chegou agora. Mauro. Esperar, né? Chegar. E pronto, eu acho que chegou aqui, né? Maurílio, boa tarde. Olá, boa tarde. Tainá, boa tarde. Aldeia, Maria, boa tarde a todos, todas. Boa tarde. Tarde, Então, Maurílio. então já estamos todos aqui, né? Pelo menos todo mundo que vai apresentar. Então, a gente pode começar então, né, Naldei? Sim, Pronto, Naldei. então, Motivou. boa tarde. Nós agora iniciamos esta sessão, conta aí com a participação de 3 trabalhos, né? Pelo, pela protocolo, né, de apresentação dos trabalhos. Primeiramente serão apresentados, né, os vídeos que foram encaminhados anteriormente, cada vídeo aí com 8 minutos, em média. Isso. Depois nós teremos mais 8 minutos para debate, né, e aí nós debateremos cada artigo individualmente, né, nesses 8 minutos. E ao concluir as três apresentações, faremos um debate coletivo, né? E aí poderemos ver aí interrelações entre os artigos, proposições, né? Eu acho que a intenção aqui desse evento é muito mais para a gente enriquecer, além de socializar o trabalho, publicar o trabalho, enriquecer para uma publicação posterior em revista, né? Então, eu acho que é um momento interessante para a gente trocar algumas impressões sobre os trabalhos, né? Eu sou um professor David dos Santos Vieira, sou professor aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Participo de um dos artigos, né? Então é o terceiro, como coautor, e eu desejo aí boas-vindas, boa apresentação e que a sessão seja muito rica, né, para a gente, a título de aprendizagem. Acho que já foi, principalmente para mim que li, né, os artigos para essa sessão. E aí, Tainá, você é Tainã, né, Tainá? Tainá, Tainã, Tainá. isso, tá certo. Aí você pode ficar à vontade aí para iniciar. O primeiro é da Maria do Amaral? Isso. Ok, então. Deixa eu só. No caso, o seu vai ficar por último, né? Ele estava como segundo aqui. É que aqui para mim parece por último, mas pode seguir, não tem nenhuma restrição, não. Tá. Porque na ordem que está aqui é primeiro o da Maria, depois o seu, menos é mais, e por último, os impactos emocionais da adoção da carne cultivada, né? Que aí vai ser o Maurílio. Então, Ok. ok. Eu vou colocar aqui, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tainá Andrade, eu vou ficar cronometrando aqui o tempinho, avisando mais ou menos, ó, falta 3 minutos, falta 1 minuto. Ao longo da discussão, vou colocar os vídeos de vocês. Antes da gente iniciar, eu vou deixar aqui o link da avaliação da sessão, tá? Antes da gente terminar, eu coloco ele novamente, para a gente não esquecer que precisa fazer essa avaliação aqui. Então, para a gente começar, eu vou colocar aqui o vídeo da Maria.
Tá. Um minutinho. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Acho que eu estou Sim, compartilhando a tela inteira. Eu acho que deveria ser só uma está janela. visível. Está visível. Pronto, deixa eu ver. Então, Maria Paula do Amaral. Vou colocar o videozinho. Paula do Amaral Del Passo, fui orientada pela professora doutora Valquíria Padilha no trabalho Como as influenciadoras digitais atuam na formação do desejo em mulheres jovens de realizar a lipoled no Brasil. Já deixo aqui o meu agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq. Na literatura pesquisada, vimos que as mídias incentivam essa busca excessiva pelo corpo, que é considerado, né, um corpo ideal pelo padrão estético atual. Dentre os meios midiáticos, a gente pode citar como sendo de grande relevância, né, as redes sociais, sendo o Instagram uma dessas redes sociais. No Instagram, podemos postar fotos, vídeos que usuários podem tanto curtir, comentar ou compartilhar. Se associado à insatisfação corporal e baixa autoestima, o Instagram é sim nocivo. Isso por conta da comparação com os corpos alheios enquanto se utiliza a rede social, e também por conta da internalização do padrão de beleza que é considerado ideal. As influenciadoras digitais, que em sua maioria, né, estão no Instagram, contribuem para a disseminação da supervalorização de um tipo específico de beleza. Muitas delas têm o costume de postar fotos e vídeos das cirurgias plásticas que elas realizaram em seu Instagram. E dentre as inúmeras cirurgias plásticas que existem, né, podemos citar a LipoLED, também chamada de Lipo HD ou Lipo de alta definição, que já foi realizada e divulgada também, né, por diversas influenciadoras digitais. A LipoLED tem como objetivo modelar e deixar os músculos mais aparentes e sua barriga com o que a gente pode chamar de tanquinho, o que é diferente da lipoaspiração comum, que apenas retira esse excesso de gordura. Ou seja, a LipoLED te permite atingir uma escultura corporal que só seria possível com uma rotina regrada de dietas e exercícios. Nós não encontramos na literatura artigos que fossem analisar de forma crítica o modus operandi das influenciadoras digitais para convencerem jovens mulheres a realizar a lipoled. Por isso, né, nós tivemos as seguintes perguntas. As jovens mulheres brasileiras de 18 a 28 anos se sentem influenciadas pelas influenciadoras digitais a desejarem fazer a lipoled? Por que elas desejam? Como essa influência ocorre? Que recursos as influencers usam para convencer algumas jovens a fazerem a lipoled? A partir dessas perguntas, chegamos ao nosso objetivo principal da pesquisa, que foi compreender se e como ocorre a persuasão de influenciadoras digitais na formação do desejo em jovens brasileiras como consequência de uma cooptação para aderir a um determinado padrão estético corporal, atualmente magro e definido. Em nossa pesquisa, utilizamos duas técnicas, né, para coletar os dados, o questionário e a entrevista. O questionário foi realizado de modo exploratório, onde podemos obter informações necessárias para elaborar um roteiro eficiente da entrevista que seria realizada a seguir. A entrevista aprofundou alguns tópicos da pesquisa. Esta foi individual e semi-estruturada. Esses são os métodos, né, utilizados na nossa pesquisa. Primeiramente, o levantamento bibliográfico, que foi realizado durante quase todo o processo. Os questionários que nós divulgamos nas redes sociais e obtivemos ao todo 118 questionários válidos. A partir das informações que nós coletamos, podemos elaborar então o roteiro da entrevista. Ao total foram realizadas 6 entrevistas, todas semi-estruturadas e individuais, feitas também de forma remota e gravada, claro, sempre com consentimento das entrevistadas que assinaram um termo livre de consentimento. Essas entrevistas foram transcritas e dessa forma podemos passar para a análise dessas entrevistas que foram feitas com a análise de núcleos de significação. Basicamente, né, nós organizamos pré-indicadores, aglutinamos eles, revelando os indicadores e, por fim, construímos os núcleos de significação que foram analisados.
Neste slide, né, a gente trouxe os núcleos de significação que foram encontrados. Ao total foram 3. Primeiramente, a autoimagem corporal e o corpo ideal desejado, as influenciadoras digitais no Instagram e suas influências para os usuários, o desejo e sentimento em relação à LipoLed e o papel das influenciadoras na influência do desejo de realizar o procedimento. Essas imagens foram realizadas pelas autoras no intuito de deixar mais explícito como foi o desenvolvimento de achar os pré-indicadores, aglutinar indicadores e, por fim, né, acharmos esses 3 núcleos que nos ajudaram a analisar de forma mais profunda as entrevistas que foram realizadas. Bom, aqui temos as primeiras conclusões que chegamos com a nossa pesquisa. Primeiramente, verificamos que as jovens atribuem belezas a corpos que são magros e definidos, que é atualmente, né, o padrão estético da sociedade. Além disso, elas veem esses corpos como um objetivo, como uma meta a se alcançar. Isso porque elas dizem desejar estar nesse padrão estético atual. Percebemos também que algumas jovens mostram ser aversas a corpos que são considerados gordos. E muitas também fazem uma frágil conexão entre corpos magros e saudáveis. Concluímos ainda, né, que por meio das influenciadoras digitais, o Instagram é o maior meio de disseminação da cirurgia de LipoLed hoje em dia. As jovens que participaram da pesquisa, elas tendem a sempre comparar seus corpos, que elas consideram imperfeitos, porque não estão dentro do padrão estético atual, com os corpos que são considerados perfeitos por elas e também cirurgicamente modificados das influenciadoras digitais. Essa comparação ela acaba levando a um processo de desejo, de meta desses corpos, como a gente disse anteriormente, né? Esse processo muitas vezes ocorre de forma consciente e muitas vezes de forma inconsciente. Vimos ainda, né, que as respondentes da pesquisa mostraram sentir um desejo maior de realizar a LipoLed quando elas veem imagens de antes e depois da cirurgia dos corpos das influenciadoras digitais. Ou seja, o maior artifício que as influenciadoras podem utilizar para criar, né, o desejo de realizar a cirurgia são imagens de antes e depois. Além disso, as pesquisadas também demonstraram uma certa consciência em relação à divulgação da LipoLed que as influenciadoras fazem. Elas dizem muitas vezes que compreendem que os discursos talvez não sejam reais, que não são compatíveis com a realidade que ela vive, porém, isso não vai impedir, né, que as meninas desejem realizar a cirurgia mesmo assim. Isso por um constante, né, desejo de se manter no padrão atual. Bom, esse é o fim da nossa pesquisa. Aqui estão as referências mais utilizadas por nós, de maior relevância, e muito obrigada por quem assistiu até aqui. Fui orientada pela professora Pronto. Ok. Então, marido do Amaral, eu parabenizo aí pelo trabalho, né? Eu concluí a leitura hoje, né? Agora à tarde do texto, né? Um texto bem escrito. Eu não entendi bem, assim, eu queria te conhecer um pouco mais. Eu acho que na apresentação você não falou, você falou que é orientando da professora, mas aqui eu acho que não tem origem. Ah, tá, é a Universidade da USP, né? É de doutorado o resultado desse trabalho? Você teria que falar mais um Não, pouquinho? é iniciação científica de graduação mesmo. Eu estou Ah, fazendo graduação em administração. graduação em administração, tá certo. Uhum. Tá, aí você terminou a iniciação científica sobre esse tema e encaminhou, ótimo, porque é um trabalho de graduação para o SEMIAD, né? Já, isso é muito importante. Então, como eu estava falando, né, eu acho que é um trabalho bem escrito, um trabalho relevante, né, e tem um texto bem articulado, né, de início, meio e fim. Metodologicamente, me parece interessante, né, porque aborda aí 3 etapas, se considerarmos a etapa de procedimento metodológico, de referencial também como uma, né, normalmente não se coloca, mas pelo menos tem 2 etapas aí de questionários, entrevistas, né, e um tema extremamente atual, né, e por ser atual, relevante, né.
Como são 8 minutos, eu não sei se você teve dificuldade para colocar tudo que você pesquisou em 8 minutos de vídeo. Eu tive uma dificuldade tremenda, sabe? Uhum. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você queira complementar, né? Que aí nós daremos continuidade depois, caso você tenha algo aí que você acha relevante complementar, que você não conseguiu expressar. O que acho que eu senti mais dificuldade durante os 8 minutos foi de não conseguir colocar, por exemplo, exemplos e frases que as meninas falavam durante as entrevistas, que eu acho que foram as coisas mais interessantes que eu encontrei, assim, né, para analisar. Muitas contradições, principalmente nas entrevistas das meninas, por exemplo, uma delas falou que se sentia bem ao ver as influenciadoras digitais que ela seguia, e 2 minutos depois falou que se comparava e sentia mal com o corpo dela quando via as influenciadoras também. Então, tiveram muitas contradições nesse sentido, né? Da pessoa falar também, eu não tenho vontade nenhuma de fazer a LipoLed. Aí eu mostrei um vídeo de uma influenciadora que mostrava o antes e depois dela, né? E perguntei, você sente vontade de fazer depois de ver esse vídeo? A pessoa fala sim. Então, essas coisas foram bem interessantes, assim, de ver que as pessoas às vezes parece que não tem noção, né, do que as influenciadoras podem causar nelas. É que até no respeito na referencial teórico você colocou algo relacionado a motivações conscientes e motivações inconscientes, né? Sim, Às vezes nós temos até temos ações, né, e posturas de resistência por não concordar, né, com esta cultura que força a gente a seguir um padrão. Mas como nós estamos, né, criamos hábitos, né, e estamos socializados e culturalmente às vezes, né, nós somos aquilo que o outro define, né? Se somos bonitos ou feios, né? Interessantes ou não, e essas definições elas passam, né? Por esses julgamentos, acaba que inconscientemente nós somos levados a querer também ter, né, essa uhum, aceitação e tal. E aí eu acho que é uma briga interna mesmo, entre consciente e inconsciente, pode é. fazer com que esse discurso ele também seja contraditório. Eu acho que é esperado isso mesmo, né, essa contradição. Eu acho. Eu não sei se vocês viram essa semana, né? Que essa semana teve uma menina que faleceu, né? Que tinha feito uma lipo no joelho, se eu não me engano, e faleceu uma influenciadora por causa disso. E aí gerou uma discussão muito grande agora na internet também em relação a até que ponto, né, a gente vai ser influenciada a simplesmente, né, se submeter a uma cirurgia que parece simples, mas não é tão simples assim, né? Mas só pela estética, né? Porque a lipoled, por exemplo, é uma cirurgia que só pode ser feita em pessoas que já são magras. Não dá para fazer uma pessoa que tem uma alta gordura corporal, né? E essa pessoa, ela conseguiria esse corpo provavelmente com exercícios e dietas regradas, tendo uma vida, né, mais saudável, tal, mas o imediatismo e a vontade de pertencer a esse padrão, né, às vezes faz as pessoas se submeterem a esse tipo de coisa, né? Isso. Eu tenho algumas observações, eu queria ver com a Tainá como é que nós estamos de tempo desses 8 minutos, que eu posso fazer depois ou iniciar agora. Pronto, acabei de colocar aqui, ó, a gente está nos últimos 3 minutinhos, se for o caso de Uhum. querer usar esse tempinho, ou deixar para a discussão que vem logo após. Uhum. Certo. Eu queria entender um pouco mais, Maria do Amaral, sobre as contribuições, né, que é extremamente atual o seu trabalho, né, e tem uma relevância teórica, né, interessante para trazer conhecimento sobre essa temática, mas você visualiza outras contribuições para além aí dessa questão do conhecimento novo sobre isso, sobre essas práticas? Você diz de próximas pesquisas ou de agora mesmo? Para o campo mesmo, para o marketing, talvez, né? Porque nós podemos analisamos isso da perspectiva mais crítica, né? De que nem sempre esse uso, né, dos influenciadores, eles são
ele é interessante, né, principalmente quando a gente pensa que essas influências, elas podem, ao invés de, de levar a melhorias, né, de padrões, de costumes, saúde, pode ter influências negativas. Eu não sei se teria implicações nesse sentido ou não, né, relacionada à prática mesmo do consumo, do marketing e tal. Uhum. Sim, até, tipo, uma das coisas que a gente teve com a pesquisa de conclusão, né, foi que a forma mais, vamos dizer assim, eficaz das influenciadoras de influenciar essas meninas, que antes eu acreditava, pelo menos, que era com a fala, elas falando o que elas passaram, como que é e tal, e na verdade não, que o visual é o que mais faz as meninas sentirem esse desejo, né? Então acho que isso também pode ser usado para outros âmbitos, né? Sem ser só a LipoLed, que o visual é o que mais faz essas meninas, né, acreditarem e terem vontade de fato serem influenciadas por essas influenciadoras. Ok. Eu acho que, Tainá, a gente pode avançar com o próximo e depois nós abrimos. Pode ser? Tranquilo. Tá ótimo. Obrigada. Obrigado, viu, Maria. Obrigada a vocês, gente. E parabéns aí. Agora a gente vai para esse outro aqui, menos é mais. Vocês estão conseguindo ver ainda, né? Sim. Pronto, eu vou liberar aqui. Olá, pessoal. Estou aqui apresentando o artigo aprovado no SEMEAD 2023, Menos é Mais, Minimalismo como Prática de Consumo. É um artigo que é uma parte da minha tese de doutorado, com contribuição do professor Meldair, nós ambos do Departamento de Administração da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, campus Teófilo Otoni, Minas Gerais. Vamos lá. Esse artigo surge da ideia de entender o consumo nas suas diversas facetas atuais. A gente tem uma sociedade que é voltada para o consumo, em que o descarte é o elemento principal, né? O consumo excessivo. A gente tem aí valores culturais diferenciados de outrora, uma filosofia, uma e várias filosofias emergentes de comportamento do consumidor, moldados pela cultura do consumo, e movimentos contraculturais que vêm contestar essa cultura. Né? E dentro desses movimentos, a gente tem o minimalismo, que foi um movimento estudado para esse artigo. Para estudar o minimalismo, a gente buscou entender a realidade social oriunda da prática humana, moldada pela cultura. Então, a gente respaldou, teoricamente, na teoria da prática, mais especificamente de Chatsky, que é o nosso autor referência. Então, qual é a problematização? Sobre a perspectiva da prática, como se estrutura o consumo dos indivíduos que se autodeclaram minimalistas? Né? Essa prática minimalista, ela se estrutura como? Né? Baseada no consumo. A nossa fundamentação teórica, então, passeia na questão da sociedade do consumo, consumismo, materialismo, os movimentos contraculturais, a ideia de essencialismo, simplicidade voluntária, que é a base do minimalismo, que é nosso foco, as teorias da prática e seus diversos autores, a corrente da cultura do consumo e o consumo como elemento da prática, e, mais especificamente, os diversos artigos publicados por Chatsky, que trabalha sociomaterialidade, o site, a inteligibilidade prática e entre outros elementos que a gente usa na análise do trabalho. Nosso referencial metodológico é baseado interpretativista, construtivista, né? A pesquisa descritiva, o método utilizado é a etnografia e baseado na análise de conteúdo. Mais especificamente, foram, por via da etnografia, pesquisadas 3 comunidades de Facebook, aqui descritas, que tinham maior quantidade de membros, maior fluxo de mensagens, maior tempo de criação. Então, foi feita 3 técnicas de coleta
pela coleta passiva de posts, a coleta ativa de posts e a entrevista em profundidade com 22 praticantes. E aí, a partir dessa coleta, a gente reuniu essas informações e analisou conjuntamente todas elas por uma grade mista de análise de conteúdo. Então, a gente tem aqui 10 categorias que foram as elencadas, né? Tivemos 6 categorias que oriundas da teoria de Chomsky e 4 categorias que eram emergentes dos dados durante a nossa análise. Então, aqui alguma ideia para vocês perceberem as categorias e subcategorias identificadas, né? Foram muitas subcategorias que moldavam a prática minimalista, né? E no que se refere a entendimentos, a gente descobriu que existem padrões, que é um processo gradual, que é reflexivo, é relativizado, entre outras. Não vai dar tempo de eu falar sobre todas, seria um prazer, mas só para apresentar para vocês que é um trabalho muito rico no sentido de muitas informações relevantes para a prática minimalista. E aí, ao final, a gente conseguiu construir, propor um framework para análise dessa prática, em que a gente entende os relacionamentos entre as categorias e como elas engajam ou são engajadas por outras categorias, nessa direção linear ou mútua. Bem, aqui a gente apresenta um refinamento teórico. A gente percebeu, né, como resultado desse trabalho, uma ressignificação do indivíduo a partir de mudanças, né, de práticas, e práticas que a gente chama de níveis macro, né? Então, e a gente entendeu que a prática minimalista ela tem uma amplitude maior do que outras práticas, e a gente coloca isso como micro e macro práticas, que são amplitudes de representação diferenciadas, que é a nossa proposta de entender a prática dessa forma. Então, requer outros elementos constituintes, tem um poder psicológico muito forte, o minimalismo, e é uma prática reflexiva. Então, das considerações finais que a gente tem no trabalho, a gente pode dizer que as práticas elas são válidas para cada praticante, eles preocupam com o não impacto no ambiente e na sociedade, eles buscam por simplicidade no consumo, conforto e bem-estar, eles percebem como motivação disponibilidade de tempo, praticidade de recursos financeiros e oportunidade de vivências que antes não tinham. Eles entendem também que a prática do minimalismo perpassa por reflexões mentais, autoanálise, ações práticas de mudança estrutural e de hábitos de vida, né? Então, por isso que a gente chama de macroprática, né? Uma prática que muda todo um contexto de inserção do indivíduo na sociedade. A gente identificou aqui algumas práticas importantes que são interconectadas à prática do minimalista, e aí isso leva ao consumo de bens e serviços específicos, por exemplo, práticas alimentares diferenciadas, práticas sociais, práticas ambientais, tá? E aí, como contribuição, a gente deixa que a gente contribui um pouquinho para a lacuna existente de estudos sobre o fenômeno minimalista, principalmente no contexto brasileiro. A gente começou a entender uma nova percepção de consumo baseada em questão ética, ecológica e social. A gente entendeu também que essa prática é contextualizada, então não existe um padrão, né? Ela é individualizada. A gente propôs um framework que precisa, sim, ser aprimorado, melhorado, claro. E práticas têm amplitudes diferenciadas, a gente não pode colocar todas num conjunto igual, né? A gente tem que analisar essa prática, como que ela se estrutura. E a gente pôde dar contribuições para a questão mercadológica de oferta de produtos e serviços para esses adeptos, que é diferenciado para os consumidores em geral. Limitações. A gente tem a abordagem etnográfica, que ela é muito frutífera, porém ela tem suas limitações. As pesquisas qualitativas, que devem ser complementadas pelas quanti, outras técnicas de análise, e aí propõe-se estratificar a pesquisa por renda, entender um foco de práticas de ação e reflexão e diferenciar isso. Então, são muitas contribuições que a gente percebe. E aqui as principais referências bibliográficas do nosso artigo. Eu espero que vocês possam ter tido uma noção e gostado desse estudo. Um grande abraço.
Não importa o quão complexo seja. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Fechou? Ok. Então, esse artigo é resultado, né, um recorte da tese de doutorado da professora Juliana. Eu tive o prazer de participar da banca de qualificação dela. E foi um trabalho bem árduo que ela teve, né? Isso em termos metodológicos, já que ela teve um caminho, um percurso, né? Bem longo. Ela começou principalmente identificando algumas comunidades, né? Do Facebook, virtuais do Facebook, que eram sobre o minimalismo, e aí ela escolheu 3 dessas comunidades para ficar participando e observando e ver o que esses membros postavam, né? Então, ela teve uma etapa que foi mais de observação, de analisar os posts de modo mais livre. Depois, ela se apresentou, falou que era pesquisadora, que estava pesquisando minimalismo, né? E o que constituiria, né, esse, né, minimalismo, entender, né, os construtos relacionados a essa prática do minimalismo, e fez algumas perguntas. Então, foi uma observação induzida, né, com base nessas perguntas que ela fez relacionadas à temática da tese dela. E, após isso, ela selecionou, né, acho que 22, se não estou enganado, 22 entrevistados, e fez entrevistas em profundidade com esses entrevistados, entrevistas virtuais. Então, ela tem um conjunto de dados muito rico, né, baseado em entrevistas e na etnografia, e ela avançou bastante nessa questão do entendimento do minimalismo, né, e contribuiu para acrescentar alguns construtos que ainda não tinha, principalmente nos autores que ela utilizou. Eu até enfatizei algumas coisas aqui que não deu tempo dela colocar, né, dessa questão do que seria essa prática do minimalismo, né, que ela até fala, né, ela extrapola da microprática, né, que é algumas ações específicas, para macropráticas, né. E aí essa macroprática ela envolve algumas preocupações, né, maiores, porque nós temos questões relacionadas a ambientais, né, meio ambiente, que podem resultar, né, nesse perfil, nessa postura. Obviamente, isso deriva de um processo de reflexão, né? Por isso que ela fala que o minimalismo deve ser relativizado, porque não existe um padrão minimalista, né? Cada pessoa que define o que seria para ele importante nessa questão de uso menor de consumo, né? Menos consumo, meio ambiente, consumo consciente, reflexão, né, que ela tem contínua sobre a própria realidade, né, e as suas ações. E isso impacta em mudanças de hábitos, né, e essas mudanças de hábitos não é só de compra, mas também no próprio dia a dia, né, porque aí eu tenho que conviver com menos coisas, e convívio com menos coisas nem não está relacionado a menos conforto. Às vezes conviver com menos coisas até traz conforto, a depender do ponto de vista, né? E isso possibilita também, já que esse minimalismo resulta de processo de reflexão contínua, em uma realidade de autoconhecimento, de maior autoconhecimento sobre aquilo que é necessário de fato, né? E tal. E outra questão interessante, né, eu acho que ela não colocou aqui nessa apresentação, é que o minimalismo ele não se pauta apenas na simplicidade material, né? E ele está relacionado a questões de uso do tempo, né? E às vezes a gente, assim, nós realizamos tanta coisa e temos pouco tempo para fazer aquilo que a gente considera como relevante mesmo, no sentido de ter tranquilidade, felicidade, bem-estar, paz, né? Então, extrapola essa questão da simplicidade material, apesar também de Estou aqui envolver. apresentando o artigo aprovado em semana. Desculpa. Fiquei assim.
Tudo bem. Pensei que ela tinha entrado aqui na sala agora. Bom, é, e aí tem outras questões relacionadas, né? O que é que define, né, esse minimalismo? Né? E tem a questão da vontade e a necessidade, o desejo, né, do indivíduo, né? O que é que ele deseja, qual é a vontade, né? E envolve, então, um processo de escolha consciente. Por isso que não está atrelado só à questão de simplicidade material, porque minimalismo não é sinônimo de pobreza, né? De que eu reduzo o consumo porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar. Não é isso. É uma questão de escolha consciente para esse estilo de vida, né? Como ela, eu acho que ela abordou, né, uma prática relativizada, né, em alguns aspectos, porque algumas pessoas são minimalistas em algumas questões, mas em outras eles continuam com o consumo no mesmo padrão, né, da média, vamos supor. Eu posso ser minimalista em questões relacionadas a alimentos, mas em roupas eu não sou minimalista, por isso que ela fala que tem que relativizar, uma prática relativizada, né? E vai variar também de indivíduo para indivíduo. E resulta em algumas atitudes que ela identificou, né? Algumas atitudes como doações, né? Trocas, né? Daquilo que a pessoa vê que não é mais necessário, organização, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa e a falta de organização faz com que a gente não necessitava se organizar, precisa de menos, né? Uso de espaços, e isso está relacionado a essa atitude minimalista. E outra questão relevante é que as pessoas que praticam, né, o minimalismo, eles normalmente buscam conhecimento, né, conhecimento sobre essa prática. E por isso que é até interessante, tem algumas pesquisas, tem sites, e principalmente esses grupos, né, essas comunidades do Facebook que trazem, que criam um pouco de identidade do que seria essa prática minimalista, alguns exemplos, né, até mesmo para eles se identificarem como minimalistas. E tem outra questão interessante que dificulta um pouco a prática minimalista, que é o convívio com pessoas não praticantes, né? Porque, de certo modo, quem é minimalista passa a ser julgado para aqueles que não são, e acabam tendo algumas limitações quando a gente convive com outras pessoas que não praticam, né, que seria uma barreira à essa ação. As motivações à prática, né, estão relacionadas a experiências, liberdades, né, liberdade, simplicidade, né, um pouco mais relacionada, ela fala, né, a Juliana fala da questão da questão psicológica, né, que está por trás dessa postura. A prática, economia de recursos, apesar de não se limitar a isso, também envolve, obviamente, né, economia de recursos financeiros e disponibilidade de tempo, né, que consumir também gasta tempo, né, até mesmo para você escolher as coisas, né, então tem gente que eu mesmo, eu prefiro não ir comprar porque eu poderia estar fazendo outra coisa de lazer do que ficar no shopping, né, então isso tem impacto até mesmo nessa história do disponibilidade de tempo. E para fechar, os 8 minutos já estão. Eu estou utilizando esses 8 minutos porque moderar a mim mesmo eu achei um pouco complicado. Tem Tem um um minuto limite, ainda, tem. certo. Aí depois os demais, quando for aberto, se puder contribuir, eu agradeço, tá bom? E a interconectividade prática, né? Que é a questão tem práticas, as práticas mais específicas, né, impacto em práticas maiores, como práticas alimentares, ambientais sustentáveis, experiências sociais e mercadológicas. E aí vem a questão, né, do consumo, né, como mais essas questões que eu queria reforçar, né, sobre o trabalho da Juliana, tá certo? Tá ótimo. Muito obrigada. Aí nós, Parabéns certo. pelo trabalho. Aí nós passamos agora para o Maurílio, né? Isso. Ok.
Vou pegar aqui. Impactos emocionais na adoção de carne cultivada. Estudo dos diferentes grupos de consumidores no Brasil. Quem vai estar aqui para apresentar é o Maurílio Silva. Olá, eu me chamo Milena e ao lado do Maurílio, do André e da Caroline, eu sou uma das autoras do artigo Impactos Emocionais na Adoção de Carne Cultivada, estudo dos diferentes grupos de consumidores no Brasil. A gente vem aqui, então, apresentando essa questão relacionada à atual produção e consumo de alimentos, que tem sido colocada como chave, como determinante para problemas relacionados ao bem-estar animal, à segurança alimentar, segurança do alimento, à crise climática. E o que tem se defendido é a necessidade de que o mundo passe aí por uma grande transformação alimentar. Em que consiste a grande transformação alimentar? Um aumento do consumo de alimentos à base de vegetais, à base de plantas, e uma redução no consumo de alimentos de origem animal. Ok, então como a gente vai fazer os consumidores aí, a população, passar a consumir menos carne, se carne é tão tradicional, é tão cultural para todo mundo? As carnes alternativas estão sendo apontadas como uma solução. As carnes alternativas são alimentos inovadores, que os consumidores percebem como inovadores, e que reproduzem aí características sensoriais das carnes tradicionais, ou seja, são análogos a carnes. Entre esses alimentos, entre essas carnes alternativas, tem a carne cultivada, que está aí com uma grande promessa da indústria agroalimentar. Ela é desenvolvida em laboratório, a base das células dos animais, essa célula é extraída com o animal vivo, ou seja, tornando desnecessário o abate animal. O que a gente sabe até o momento, que a literatura conseguiu identificar até o momento? É um alimento que é novo, ou seja, o consumidor não tem familiaridade com ele, e a gente vai precisar considerar, então, a multidimensionalidade da alimentação, ou seja, a alimentação em toda a sua complexidade, para conseguir compreender a aceitação desse consumidor. O que a gente já sabe até o momento, o que a literatura já conseguiu identificar? Uma série de fatores estão afetando, vão afetar essa aceitação de carnes cultivadas. Algumas relacionadas ao consumidor, como, por exemplo, o gênero. Homens, de maneira geral, têm sido identificados como mais dispostos, né, a consumir carne cultivada, em detrimento das mulheres. Ao mesmo tempo que idade, por exemplo, pessoas mais jovens têm se mostrado mais dispostas a consumir do que pessoas mais velhas, por exemplo. Pessoas que comem carne com mais frequência também são mais dispostas a consumir carne cultivada, enquanto veganos e vegetarianos são menos dispostos. E tem aspectos relacionados ao produto. Familiaridade, por exemplo. Quanto mais a gente conhece carne cultivada, quanto maior é o nosso conhecimento a respeito dela, maior é a nossa probabilidade, maior é a nossa intenção de consumir carne cultivada. E aí vem questões relacionadas à naturalidade. Então, carne cultivada é percebida como um alimento não natural. Essa percepção de não naturalidade, ela impacta na rejeição, então, não tem intenção de comer. E tem sido associada também à emoção nojo. Então, a emoção nojo tem sido evocada como resposta para a carne cultivada, e aí atuando como uma barreira para essa aceitação de carne cultivada. É dentro desse contexto, dentro desse universo, que a nossa pesquisa se encontra, em que a gente quer considerar essa multidimensionalidade e principalmente essas respostas emocionais. Então, com certeza, as emoções elas são determinantes para a aceitação de alimentos de maneira geral, e aí a gente vem investigando, então, o papel das respostas emocionais, características individuais e do produto, para identificar os diferentes clusters de consumidores aqui no Brasil. Tá? Então, nosso objetivo é analisar os consumidores brasileiros que, até onde foi possível identificar, não foram investigados dentro de uma abordagem multiresposta, que, entre outros fatores, considera suas respostas emocionais, características individuais e do produto. E aí, o que a gente fez, então? Nós investigamos, nós tivemos aí uma amostra composta por 1.016 pessoas, o produto, o estímulo era um hambúrguer de carne cultivada. Nós investigamos a familiaridade, ou seja, se conhecia, se só tinha ouvido falar, ou se não, nunca nem tinha ouvido falar, a intenção de comer. Usamos um léxico de emoções em que tinham emoções de 3 valências, positivas, negativas e neutras. Identificamos a frequência de consumo dos consumidores, essa percepção de mudança comportamental e a percepção de benefício ambiental.
dados sociodemográficos, e aí fizemos uma análise de cluster, então, uma análise de agrupamento. O que a gente conseguiu identificar aí? Essa aqui é a nossa composição da nossa amostra. O que a gente conseguiu identificar? A gente conseguiu identificar 3 clusters, então. Um que a gente chamou de redutores de carnes positivos, né, foi o nosso maior cluster, comedores de carnes neutros e redutores de carnes negativos. A gente colocou no nome dos clusters aí, então, o consumo de carne e junto com as emoções aí. Então, a gente tem um cluster positivo, um cluster negativo e um cluster neutro. Isso foi muito interessante. Os clusters realmente se diferenciaram pelas respostas emocionais. Está muito bem marcado aí. E foi bem interessante, como mesmo se tratando de um alimento inovador, de um alimento com que eles têm pouca familiaridade, os consumidores conseguiram responder emocionalmente a esses alimentos, tá? Então tá muito bem marcado mesmo um cluster ali positivo e um cluster negativo. O que mais a gente conseguiu identificar? A gente conseguiu identificar ali, ó, por exemplo, os redutores de carnes positivos. Eles são os consumidores aí que têm a maior intenção de comer, que evocaram as emoções positivas e são os consumidores que têm o maior conhecimento acerca dos impactos do atual consumo e produção de alimentos. Então, você pode olhar ali que eles vão perceber que reduzir o consumo de carne é melhor para a saúde, eles são os que vão perceber o maior benefício para o meio ambiente quando a gente come menos carne. Então, a gente pode dizer que é um cluster mais informado com relação a esse aspecto, tá? É um cluster que come carne, mas não é o que mais come carne. E é um cluster ali, é o cluster em que a maioria das mulheres se encontram, e é um cluster que tem a menor média de idade também. Resultados interessantes. A gente confirma alguns dos aspectos que a literatura já vinha trazendo para a gente. Por outro lado, a gente tem uma presença feminina um pouco maior do que o esperado, enfim. Quando a gente trata do cluster neutro, as emoções neutras, assim como o nome sugere, elas, apesar de emoções serem estados de ação, né, que vão nos levar para alguma ação, as emoções neutras elas não têm esse papel. Então, emoções neutras, de maneira geral, não levam para estados de ação. Esse cluster, ele é um cluster que quando a gente pode olhar ali, ele é um cluster menos informado. Tá? Então, ele é um cluster que tem uma menor informação, por exemplo, com relação ao benefício da redução do consumo de carne. E aí, no terceiro cluster, a gente tem um cluster mais negativo ali, com várias emoções negativas presentes. Ele é um cluster com menor intenção de comer, expressivamente a menor intenção de comer. Ele é um cluster que percebe ali o benefício ambiental da redução do consumo de carnes mais do que o cluster neutro, ou seja, ele tem algum nível maior de informação, apesar disso, ele não tem essa intenção de comer carne cultivada, tá? Ali é o cluster em que a gente vai ter a maior média de idade também. Então, os menos dispostos, aí, os mais negativos com relação à carne cultivada, são também aí os indivíduos, o grupo aí com maior média de idade. Deixa eu passar aqui para o nosso próximo. Bom, quando a gente traz aí, então, as considerações finais, a gente pode dizer que a gente conseguiu diferenciar esses clusters pelas respostas emocionais que eles têm, então eles conseguem distinguir essas emoções. Esses clusters também vão se distinguir a partir do consumo de carne e também vão se distinguir a partir do nível de conhecimento que eles possuem. A gente entende que a gente avança, apesar das limitações da pesquisa, a gente avança na compreensão do comportamento dos consumidores com relação à carne cultivada, principalmente aqui no Brasil. Eu agradeço pela atenção, um abraço. Do Maurílio, do André. Pronto. Ok, eu agradeço aí. Então, Maurílio que está representando a equipe, Maurílio? Isso, eu mesmo, aham. Ok. Eu acho que seria interessante, Maurílio, você falar sobre o contexto de elaboração desse trabalho, já que é um trabalho em conjunto, né? São 4 autores e a obra é fruto de se é dissertação, se é iniciação. Interessante. Legal. Esse trabalho ele é fruto da tese da doutora Milena, né? Ele é um trabalho aí promovido e incentivado pelo fato dela estar, né, ser aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Agora ela está no estado do Mato Grosso, não no EMAT, né?
mas tanto eu quanto ela, nós somos originários aqui do estado do Mato Grosso do Sul, um estado onde o agro e a produção de carne, né, a criação de gado de corte é uma área extremamente forte, né, uma área abundante aqui no estado, né? E então nós sentimos a vontade e o interesse de pesquisar essas alternativas proteicas, né? A pesquisa da Milena é focada na carne cultivada, mas existem outras alternativas proteicas, como, por exemplo, a própria carne à base de plantas, né? Essa que já está no mercado, que você consegue adquirir e consumir em redes de fast food, supermercado, etc., né? Bem como também os insetos comestíveis, né? Seja na forma de inseto inteiro, né? Ou seja também como farinha, né? Em ambos os casos, eles também são uma fonte riquíssima de proteína. E a carne cultivada aí desponta, ela ainda não está no mercado, né? Não está disponível ainda, e é por isso que essa pesquisa ela precisa avançar muito ainda, né, para quando nós tivermos aí os primeiros exemplares no mercado, quando os consumidores estiverem de fato provando, tendo a análise sensorial, conseguindo observar os aspectos intrínsecos a ela, para que a gente consiga fazer novas rodadas e ver se permanece essas representações, né, de uma certa forma, esses impactos emocionais ou não. Né? Ok. Tem mais alguma informação que você queria complementar ou a apresentação já conseguiu passar a essência do trabalho? Eu acredito que a essência, sim, o que eu destacaria de interessante é como a carne cultivada ela mexe com conceitos um pouco mais éticos, né, do que as demais alternativas. Porque quando nós trabalhamos, né, nós já fizemos estudos relacionados, por exemplo, ao consumo de insetos, né, você vê que a evocação do nojo, né, do desgosto, ela é muito forte, né, sobretudo em nós aqui brasileiros. A gente sabe que existem outras culturas onde o consumo de insetos é bastante comum, mas nos brasileiros ela evoca esse tipo de repulsa, né? A carne cultivada também tem aspectos ali de artificialidade que incomodam alguns, né? Outros não conseguem identificar nos aspectos sensoriais atributos semelhantes à carne a ponto de fazer essa substituição. Mas quando nós falamos de carne cultivada, são aspectos éticos, né? Comparáveis a, por exemplo, quando nós tivemos há muitos anos atrás, acho que 20, 25 anos atrás, a clonagem da ovelha Dolly, por exemplo, né? Que é uma sensação que uma parcela da sociedade tem de que a carne cultivada é moralmente errada, né? Ela é eticamente errada, como se fosse até, né, expandindo um pouco mais o conceito ético, como se fosse um pecado mesmo, né? Porque a carne cultivada, inclusive, alguns autores da literatura sequer a tratam como alternativa, porque a carne cultivada, em tese, ela é de fato uma carne, né? É feita uma pulsão no animal sem precisar sacrificá-lo, é feita uma pulsão das células e no bioreator é gerado essa carne a partir do bioreator. Então, ela é de fato uma carne, né, com todas as propriedades da carne, né? Ela não está disponível ainda porque ainda faltam alguns ajustes. A textura não está. Esse aspecto fibroso que nós temos da carne, por exemplo, é algo que é muito difícil de reproduzir, né? Tanto é que provavelmente a apresentação da carne cultivada será, a princípio, apenas no formato de hambúrguer, que é uma carne um pouco mais macia e tal. Então, são aspectos que Mauro, temos que dentro discutir. dessa questão, acho que o artigo eu achei muito interessante, até o referencial teórico ele aborda essa questão cultural da alimentação, né? E para além do nojo, tem outras questões, né? E você traz muito bem essa questão da moral, da ética. E eu fiquei me questionando essa questão da religião, de se seria um construto interessante analisar a religião, né? Porque pode ser que praticantes, né, mais afeitos a determinadas religiões têm mais aversão ao consumo desse tipo de carne do que outros, talvez que sejam agnósticos, porque aí teve alguns
essa variável, né, eu acho que seria interessante entrar como análise, até mesmo, talvez, em outros estudos, né? Concordo plenamente. Acho que a religião, a minha hipótese, se eu fosse elaborar hoje um trabalho, é que a religião tem um impacto assim, forte, assim como outros aspectos políticos e ideológicos. Né? Em outros trabalhos que nós abordamos, ficou claro que alguns homens, né, um grupo de homens, acha que a redução do consumo de carne era algo como se fosse contrário à evolução natural do ser humano, como se o ser humano tivesse chegado ao topo da pirâmide alimentar, né, e chegar ao topo da pirâmide alimentar o proporcionasse essa experiência de comer outros animais, de comer carne, e você, apenas o fato de você reduzir já seria visto como algo não natural, como algo que não caminha no sentido da evolução, e sim ao contrário. Então, além da religiosidade, acho que o senhor contou muito bem, professor, acredito também que nesse mesmo estudo poderíamos abordar a ideologia, que acho que fica muito interessante, os dois em conjunto. Sim. Antes de passar para o debate mais amplo, eu gostaria de parabenizar vocês pelo artigo. Acho o artigo, nossa, muito bom. Não só a escrita, mas o conteúdo em si, né? E a quantidade, né, de respostas que vocês obtiveram, né? Eu fiquei até, eu acho que eu fiz uma anotação aqui, que eu acho que vocês fizeram alguma confusão, porque parece que no resumo está uma quantidade e no procedimento metodológico está outra, né? Eu acho que no resumo Falei. está colocado N101 e nos procedimentos metodológicos é 1016, é isso? Perfeito. Faltou um 6 ali no momento de colocar dentro do resumo, mas quando nós analisamos, realmente são 1016, até mesmo quando a gente classifica, né, categoriza, a soma ela realmente dá 1016. Então, Um bom resumo. fazer uma pesquisa com 1016 questionários. Sim, sim, não é simples, sobretudo, e aí eu acho que até um outro estudo, né, entender por que homens têm uma dificuldade de responder esse tipo de estudo. Tudo bem que a população feminina brasileira ela é superior em termos de quantidade à masculina, mas ainda assim, em todos os nossos estudos, a proporção de respondentes femininos é bem maior, e a gente vai entender por que homens não gostam de responder esse tipo de pesquisa. Aí seria uma outra observação que eu talvez faria, né, que eu acho que vocês publicam esse artigo facilmente em revista, né, aí vocês têm que analisar se são revistas mais bem qualificadas ou não, mas com certeza vocês publicam facilmente uma revista. Eu acho que essa questão poderia entrar como uma limitação, para reforçar as que vocês já colocaram, da escolha metodológica, né? Eu acho que toda escolha metodológica ela implica em uma renúncia, né? Ou em várias renúncias, e o fato de utilizar redes sociais talvez pode levar ao acesso, né, desse tipo de questionário. Não sei, isso aí é mais uma pergunta mesmo, uma dúvida. Pode ser que chegue mais a mulheres do que homens, eu não sei, né? Uhum. Ou que visualize mesmo esse tipo de pergunta e que pode ter direcionado, né, levado a esse perfil de respondentes. E eu acho que cabe também dar ênfase de que os resultados eles se restringem às pessoas que participam dessas redes, né? Porque quem não participa também é um público, né, que pode ser para consumir esse tipo de alimento, mas que infelizmente o questionário não chegou a eles, né? Não alcança, né? E aí não deu para vocês observarem qual que seria o perfil ou a percepção deste tipo, né, de pessoas, tá certo? Eu acho que é interessante vocês complementarem isso, né, nas considerações finais para enriquecer, né, para a Vou tomar nota publicação aqui. posterior, tá bom? Eu acho que agora nós abrimos para o debate, né, mais amplo sobre os três trabalhos. Vocês podem ficar à vontade para colaborar, questionar e contribuir com o trabalho dos demais trabalhos. Eu tenho algumas observações muito mais do meu ponto de vista que poderia
enriquecer, tá? E que me gerou dúvidas, principalmente sobre os procedimentos utilizados, né? Eu acho que tem algumas confusões. Eu vou começar pelo artigo da Maria, tá certo, Maria? Então, eu acho que você coloca que o artigo ele é qualitativo, né? Mas ele não é só qualitativo, não teve uma etapa de questionários e uma etapa de entrevistas? É, poderia ser quantitativo e qualitativo, né? Ele é quali e quanti, né? Então, ele não é só qualitativo, né? E eu acho que eu sei das limitações de espaço para os artigos do evento, né? Às vezes a gente, quando nós lemos, falta algumas coisas, mas às vezes foi cortado, né? Esse artigo mesmo da tese da Juliana, para a gente conseguir chegar a 16 páginas, foi um sofrimento, porque teve que cortar na carne mesmo. É mais difícil E, diminuir do que aumentar, né? é, É mais difícil diminuir do que aumentar, né? é bom diminuir porque ele fica mais denso, mas também a depender como a tese ela aborda muitos construtos, é quase que impossível você apenas resumir sem cortar conteúdos que seriam relevantes. Mas aí tem algumas informações, principalmente se você for pensar em publicar em alguma revista, seria interessante você adicionar, Uhum. que seria você fala, né, que os questionários foi enviado para a rede, mas que redes, né? Qual que é a rede que foi enviado os questionários? Foi Instagram, Facebook e WhatsApp, redes sociais. Uhum, tá certo. Isso partindo da sua, do seu perfil, é isso? A maioria sim, eu pedi para algumas pessoas irem compartilhando, e no Facebook, do mesmo jeito que o trabalho que você apresentou, né? Falando de colocar em grupo, eu também coloquei em grupos que eram só de mulheres, né? Já que era só para mulheres responderem. Aí tem alguns grupos no Facebook que é só para mulheres, e assim, tem muita gente que não conhece ninguém, né? E coloquei nesses grupos também para tentar atingir um pouco fora do estado de São Paulo também, né? Que a maioria das pessoas que eu conheço, querendo ou não, do estado de São Paulo. Aí minha orientadora me ajudou também, porque ela conhece umas pessoas que são mais de longe, enfim. Foi. Essa é uma das limitações dos estudos que utilizam, né, as redes sociais para a gente disseminar o conteúdo, porque parte dos nossos contatos, né? E Querendo ou quando não. parte dos nossos contatos, normalmente vão para perfis parecidos com a gente, parecidos em termos de formação e talvez de residência, e eles espalham também, caso eles disseminarem, para perfis que também são próximos ao que é o meu, né? E acaba que nós temos uma amostra pouco diversificada, né? Que foi uma questão foi o que aconteceu no caso do artigo de vocês, que eu acho que daria para você também enfatizar isso nas limitações ao final, que agora para a revista você vai ter esse espaço, tá bom? E aí você coloca, né, que esses questionários foram respondidos por pessoas entre 18 e 28 anos, Isso. que é o público que você deve ter limitado como jovem, né? Que Isso. vai de 18 a 28 anos. E deve ter alguma referência que delimita, né, o que seria jovem e que define que seria essa faixa etária, não tem? Só que eu não identifiquei no artigo, talvez seria interessante você embasar, tá, em alguma referência que faz essa classificação, né, de jovens que vai de 18 a 28, até mesmo porque quando eu li eu perguntei, mas por que até dia 20, até Essa 28, idade, né? né? Porque essa idade eu acho que seria interessante você colocar. E eu acho que você pode enriquecer os critérios. Enriquecer não, porque eu fiquei na dúvida do seguinte: você colocou que dos 118 questionários da primeira etapa, você selecionou 6 pessoas que se predispuseram a dar uma entrevista, né, em profundidade. Aí você falou que dos critérios para entrevista, aí eu até perguntei se o critério foi só esse mesmo, para disponibilidade, já que você afirmou que dos 118, 30
predispuseram a participar, mas você escolheu 6. Aí eu fiquei na dúvida, mas por que 6 dos 30 e qual o critério que você utilizou para retirar esses 6 dos 30? Né? O que aconteceu foi que, na verdade, a gente ia até fazer mais entrevistas, né? Tinha 30 pessoas que responderam e deixaram contato lá para a gente fazer entrevista, né? Mas dessas 30, se eu não me engano, 8 de fato tipo, me responderam, né? Falando que estariam de acordo para fazer, mas só 6 compareceram. Então foi mais no sentido de quem quis mesmo fazer, não foi uma seleção nossa. Eu acho que é relevante essa informação que você está nos dando agora, ela constar no texto, tá bom? Porque Uhum. fica assim, ué, tirou 6 de 30, mas por quê, né? Então, é interessante, principalmente porque quando nós vamos analisar o perfil desses 6, 5 são de São Paulo. A gente fica pensando, mas ela retirou 5 de São Paulo, sendo que tinha 30, por que que não pegou de outro estado, já que tinha uma quantidade maior de pessoas? Então, Parecendo explicar. que a gente que escolheu, né? Parece que você retirou 6, sendo que são 5 de São Paulo, mas tinha 30 pessoas que falaram Uhum. que poderiam fazer entrevista, né? É, e tem uma questão que eu acho que cabe ajuste, né? Que você sai de uma etapa quantitativa, que utiliza a IN de 118, para uma etapa qualitativa, que são 6 entrevistas, e algumas questões você trabalha dessas entrevistas em forma de percentuais. E, a meu ver, não caberia, né? Porque quando você passa para a etapa qualitativa com essas 6 não representam, né, nenhum universo. É apenas para você aprofundar o entendimento sobre essa temática, da perspectiva desses sujeitos, e não é generalizável, né? Então, aí você fala, às vezes, lá que dos 6, 2 optou pelo corpo tal. Só que aí que daria não sei quantos por cento, mas aí não cabe, né? Eu acho que seria em termos absolutos mesmo. São 2 dos 6, tá? O total dos entrevistados, porque essa forma de percentuais a partir das suas entrevistas, elas não cabem mais no tipo de estudo, uma etapa de estudo qualitativo, tá? Uhum. Eu acho que falar, né, dessas limitações que ficou faltando, né, principalmente dessa questão da abordagem, do acesso, né, de se restringir muito a sujeitos de São Paulo, acho que isso precisa estar no seu texto. Mas, no mais, eu achei muito interessante, né, um tema extremamente atual, né, e um tema que cabe crítica, né, essa questão dos usos de influenciadores digitais. Eu acho que para quem tem filho, eu mesmo tenho uma filha, a gente sofre com isso, né? Como é que a gente limita o uso da internet por adolescentes, né? E a percepção que eles passam a ter do mundo, percepção de beleza. Minha filha mesmo, ela se acha feia, ela não posta foto dela ela não coloca foto nem no WhatsApp, ela não coloca foto em nenhum perfil que ela tem, porque ela se acha feia, que já é um processo desde a infância de comparação com o outro, né? Querendo ou não, isso Isso vai entrando na cabeça, né? vai entrando na cabeça, isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o trabalho? Então, Maria, Maurílio, Tainã? Oi, Maria. Sim. Sobre a temática, né? Eu gostei bastante do trabalho. Aqui no meu grupo de pesquisa, a gente também trabalha um pouco com os influenciadores, né? Como agentes e tal, como esse grupo, né? De pessoas que têm se especializado mesmo em assumir essa agência, né? De influenciar as pessoas e como que isso reposiciona algumas questões que a gente já tinha visto, assim, para além das redes sociais, de uma forma geral, né, das mídias sociais, que já tinham, né, um impacto forte nos nossos comportamentos, a gente agora tem um agente que atua aí nessa, né, acaba virando também é uma profissão, né, um influenciador e tal, enfim, as categorias, né, porque é micro-influenciador, nano-influenciador, tem várias categorias a depender, né, do número de seguidores, das interações, do quão celebridade ele é ou não. E aí, assim, eu queria, assim, que você repercutisse um pouco
essa quais são assim as estratégias, né, que esses influenciadores têm, que essas influenciadoras, né, são mulheres, né, você estava falando da LipoLed. Eu vi que você falou que perguntou para as participantes, né? Se você meio que mostrava a foto e aí a pessoa mudava de ideia quando respondia. Só que eu queria saber, assim, a estratégia dessas influenciadoras, qual que é, né? Se é de fato, como é que elas estão arquitetando esse nível de influência, né? Elas estão fazendo vídeos ou elas simplesmente postam a foto, tem uma legenda, tem alguma coisa, como é que você observou isso? Então, geralmente elas fazem uma parceria, né, com alguma clínica de estética, de permuta, basicamente a clínica vai fazer, né, a cirurgia nelas e elas vão divulgar a clínica e a cirurgia no Instagram delas. E isso é por stories, por diversas fotos que elas postam marcando a clínica, falando, ai, ainda. Isso acontece muito. Fala, nossa, ainda estou muito inchada, mas olha esse resultado, olha como tá, olha minha barriga. Posta muito vídeo da recuperação, mas essa recuperação, né? Todo mundo sabe que recuperação de cirurgia não é uma coisa fácil. E muitas vezes, assim, a gente fala uma romantização da recuperação, né? Que parece que não é uma coisa tão ruim assim quanto realmente é. Falando, ah, eu nem sinto dor, tô tranquila, já tô andando. E querendo ou não, um incentivo mesmo, né? Falando que é tudo lindo, mil maravilhas podem fazer. E foto, o que mais tem é foto, vídeo do antes e depois. Às vezes elas fazem vídeos para YouTube também, falando, me acompanhe na minha cirurgia. Aí ela antes, ela logo no pós-cirúrgico, ela se recuperando e o resultado. É basicamente isso, mas o que a gente viu que realmente é o mais efetivo é o antes e depois. Isso por conta da comparação, né? Porque as meninas veem os corpos, vê o antes, que parece mais com o corpo dela, que ela não gosta, vê o depois, que é o corpo, É, querendo ou não, mais padrão, que elas acham mais bonito, e fala, nossa, é isso que eu quero, né? E acaba despertando aí esse desejo de ter o corpo que não é real. entendi. Então, bem, sempre muito focado nesse processo todo da cirurgia, né? Mostra a parceria que fez com. Uhum. Ah, entendi, Fala massa. super bem da clínica também, falando, ah, é como a clínica tal me trata super bem, aqui é incrível, indicou de olhos fechados, esse tipo de coisa. Entendi. Não tem como dar errado. Exato, parece que é mil maravilhas. É, pesado. Obrigada. Imagina. Certo. E no trabalho do Maurílio, eu acho que para complementar, eu acho que as minhas impressões aí que talvez poderia ajudar aí no fechamento do trabalho, já que está um trabalho muito bom. Eu acho que essa questão também de reconhecer, eu acho que assim como da Maria, né, tem essa questão do uso, né, das redes sociais para divulgar o questionário, o de vocês também, Maurílio, foi por esse caminho, né? Que foi Facebook, Instagram, via e-mail e o WhatsApp, né? E aí vocês chegam num perfil feminino de 52,7% de respostas, a idade média 32 anos, né? Então vocês acabam analisando essa percepção sobre a adoção da carne cultivada, mais por um perfil jovem, né? E tem um público que eu fiquei curioso de ficar de fora, e eu entendo que deve ter ficado de fora por questões do comitê de ética, que é o público abaixo de 18 anos, né? Que também é um outro público que pode ser influenciado pelos pais nesse consumo, ou pode ter um perfil diferente de percepção sobre isso, né? O que É, você acha? perdão, eu te interrompi, senhor, professor? Oi, pode falar. Eu te interrompi? Não, não. Ah, tá, não, perdão. Realmente, o público abaixo de 18, nós temos essas duas questões, né? Primeiro, é um público que não vai, talvez, efetivamente comprar, né? E como o nosso objetivo é trazer também insights para a área de marketing, né? Trazer bem a percepção daquele que vai ser responsável
pelo planejamento familiar, pelas compras da casa, vamos dizer assim, né? E também podia ter algum problema nessa questão da comissão. Mas é interessante, né, o fato dos nossos trabalhos aqui da sala contarem com pesquisas em rede social, porque nas pesquisas, né, que eu faço, inclusive para esses trabalhos, você encontra os pesquisadores dos países, principalmente europeus, falando assim: tal empresa foi contratada para fazer a pesquisa, e aí a empresa contratada ela faz a pesquisa de acordo com as características do país, né? E também usando uma amostra representativa, né? Então a gente vê a diferença, onde que eu ia conseguir, mesmo em boas universidades, né? Universidades com dinheiro, como é o caso da Unicamp, né? Recursos para que nós contratássemos uma empresa a fazer um trabalho profissional desse, né? Então, assim, eu acho que a gente leva uma desvantagem grande ainda quando a gente compara aí com os grandes centros de pesquisa, né? Enfim, a gente vai se virando, né? E usando as alternativas que tem, né? Mas realmente eu acho que enfraquece ou então tira o potencial máximo que o artigo tinha, né? E aí vocês fazem essa observação, que eu também fiquei meio curioso, né, de que pode haver uma relação entre o grau de escolaridade também, né? E já que a amostra de vocês, a maioria ou tem superior incompleto ou pós-graduando, né? Tem um pessoal atual elevado aqui, 38% são É, pós-graduados, né? isso. Que é bem Aquela diferente bolha do até que o senhor comentou, né? percentual da nossa população, né, no geral, de pós-graduados, né? Então, Perfeito. acho que é interessante essa questão do grau de escolaridade, até mesmo pela questão de acesso à informação, né? Que às vezes em grau de Perfeito. escolaridade menor siga Hum, outras orientações, talvez alinhadas à tradição, né? E quem tem escolaridade talvez tenha outra percepção uhum. A sobre. gente acaba restringindo aos grandes polos, né, as grandes capitais. Então, ali o interior do Brasilzão mesmo, a gente também não consegue penetrar e na hora de você comercializar são comércios super importantes, né? Então, acho que essa questão ela é bem importante mesmo. Então, a minha contribuição é mais essa, parabenizo de novo, nosso um trabalho excelente, tá? E, Tainá, você tem alguma observação sobre o artigo deles? Eu fiquei assim, eu gostei bastante, né, da temática, assim, eu fiquei, o número de respondentes também, né, como você tinha dito, assim, achei bem interessante, né, porque é muito difícil fazer pesquisa, né, por aqui o pessoal, quando vai fazer, foi até uma coisa que a gente estava discutindo, que às vezes a gente tem que estar fazendo, sei lá, o pessoal faz assim, algum sorteio de alguma coisa para ver se o pessoal responde um simples questionário, sabe? É bem complexo, né? Eles terem conseguido já uma amostra, né, grande, interessante. É, esse, como era uma tese, Tainá, aí como a Milena tinha mais tempo, né? Aí Isso. ela acionou, eu também auxiliei, a gente foi atrás. E assim, é aquela coisa, você tem que disparar com vídeo, não adianta você fazer apenas uma postagem, por exemplo, no Twitter, e esperar que as pessoas respondam. Se você não for um a um, mandar ele na DM, falar: "Ô, meu amigo, por favor", ou fazer essa sugestão que você deu de fazer um sorteio, uma rifa, alguma coisa, você não consegue. Infelizmente, isso é muito difícil mesmo. Eu não entendi muito bem. Ela falou no vídeo, ela disse assim, a gente estava fazendo. As pessoas apenas responderam o questionário, ninguém chegou a experimentar a carne. Ou Isso. não. Essa carne ela não é comercializada ainda, né? Ah, sim, sim. Ela já foi apresentada em Londres, né? Nem aqui no Brasil. Já foi Uhum. apresentada, alguns jornalistas já experimentaram, mas ela não está disponível ainda. Existem startups brasileiras, não só startups, como as grandes empresas JBS e outras estão investindo já bem forte nessa área, mas ela não tá disponível, não está na prateleira ainda para você chegar lá e comprar. Por isso que realmente ninguém. É Uhum. só com a descrição. Por isso que ela descreve no questionário o que é uma carne cultivada, porque senão nem o conceito muitas É, pessoas fica muito não abstrato, podem né? ter acesso, exatamente. A gente não tem essa. Como você fala, né? Que a gente está acostumado com a carne, enfim, um churrasco ali, uma coisa bem.
E você pensar como seria essa carne cultivada até chegar nesse entendimento. Eu fiquei na dúvida porque ela fala de percepção, de emoção e tal, aí eu fiquei na Uhum. dúvida, eu disse, será que alguém chegou a experimentar? Mas Não, não. não, a gente tenta avaliar isso somente com a descrição de que, olha, ele é uma carne que você produz sem primeiro precisar de sacrificar o animal, sem a morte do animal, né? Sem o uso aí de grandes terras para produção, né? Então nós temos ali o argumento ambiental, né? O Sim. argumento do bem-estar animal, né? E nós temos alguns outros argumentos que não são o foco desse trabalho, como, por exemplo, a questão que a carne cultivada ela pode ser, nesse processo laboratorial da sua construção, ela pode ser elaborada com menos gordura polissaturada, que é a gordura que está aí diretamente relacionada a algumas doenças do coração, a diabetes tipo 2, etc. e tal. Ela consegue também ser gerada com menos teor dessa gordura. Mas e também o argumento da escassez alimentar, né? A carne cultivada ela tem um tripé que a sustenta, vamos dizer assim, né? Que é a insegurança alimentar, né? Algumas projeções da FAO, algumas projeções dos órgãos dizem que para 2000, a partir de 2030, talvez nós já não vamos, aliás, perdão, 2050, nós não vamos conseguir proteína para alimentar a população mundial, a população global. Então, esse é um ponto. O ponto da saúde pública, né, e também o ponto do bem-estar animal, que está junto com o ambiental. Né? Então, é isso que a gente quer buscar as avocações, mas os aspectos sensoriais, cor, textura, sabor, a gente, infelizmente, não consegue entrar nessa seara por enquanto. Né? Entendi, tá ótimo, parabéns também pelo trabalho. Obrigado. E da minha parte, eu estou satisfeito, tá? Eu acho que foi excelente aí a apresentação. Tem mais alguém que queira falar? Ok. Só peço para vocês fazerem a avaliação da sessão, né? Que lá na, lá na página, né? Nossa, lá a gente tem esse link para fazer a avaliação. E desejo aí um sucesso na continuidade dos estudos e principalmente aí em futuras publicações. Tá bom? Obrigado. O Tainan colocou o link aí para fazer a E avaliação. aqui. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Obrigado, professor Nauri. Obrigado, Tainá, Maria. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tainan, aqui na ficha, tem você e uma suplente, que é a Valquíria. A presença é só para você, no caso, né? A Rita. Rita, eu não vi. Não, ela não entrou. Tá. No caso, a presença é que ela está como líder de sessão suplente. Então, Isso, no caso, eu coloco sim para você, sim para mim, isso. sim para Maria do Amaral, né? Eu e o Maurílio. Maurílio, é isso? Isso. Ok. Então, tá bom. Obrigado aí, viu? Um Nada, eu que abraço. agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.